as colheitadeiras trabalham 24 horas por dia. Tem sido assim desde o início de abril. Estamos em plena safra de cana-de-açúcar, um dos principais setores do agronegócio brasileiro. Para a temporada 2020-2021, a expectativa é de que sejam colhidas aproximadamente 580 milhões de toneladas na região centro-sul do país, o que corresponde a 92% da produção nacional. A produtividade média esperada é de 75 toneladas por hectare. Um levantamento da única União da Indústria da Cana-de-Açúcar mostra que até a primeira quinzena de junho, 186 milhões de toneladas já foram processadas, volume 8% maior que no mesmo período da safra passada. Apesar desses bons números vindos do campo, o setor vivencia um cenário de incertezas. No início do ano, o mercado acenava com bons preços tanto para o etanol quanto para o açúcar, mas essa situação mudou rapidamente. Em março, o preço do barril do petróleo começou a cair e, com a gasolina mais barata, os consumidores optaram por ela em vez do etanol para abastecer os carros. Na sequência, a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social derrubaram a circulação de veículos e o consumo de combustíveis. Com essa redução na demanda, as usinas tiveram que readequar a produção. Estamos na cidade de Macatuba, no interior paulista, em uma das 253 unidades produtoras que estão em operação nesta safra na região Centro-Sul. Há 74 anos no mercado, esta usina tem uma planta industrial que comporta tanto a produção de etanol como a de açúcar. Mas nos últimos 2 anos vinha priorizando o combustível. A mudança teve que ser feita pouco antes do início da colheita. Havia uma coincidência que facilitou essa decisão, que é um déficit de produção do ano passado, dado que o país vinha há 2 anos enxugando essa produção no mercado internacional. Havia um déficit, esse déficit variava de 4, 5 milhões de toneladas, 6 milhões de toneladas, depende das variações de produção dos outros países. Então havia uma janela importante de exportação de açúcar. Então nós viramos a chave em março, não tínhamos ainda iniciado a produção. A nossa produção ela iniciou no começo de abril, então foi para a gente importante essa possibilidade de virar. Em usinas com essa característica, o maquinário passa por manutenção constante. Por isso, não há dificuldade para transitar de um tipo de produção para outro. A maior adaptação fica por conta dos insumos utilizados. Dado a pandemia, dada a paralisação, nós nos preocupamos muito que isso poderia impactar nos suprimentos. Houve essa preocupação no início, nós rastreamos. Aí não foi uma paralisação logística, né? Então a gente conseguiu, achamos que ia ter problema de insumos, não ocorreu. Outra preocupação era com a produtividade. No início da safra, a quantidade de sacarose presente na cana-de-açúcar costuma ser menor. Ela vai aumentando com o passar dos meses, com o clima mais frio e os períodos de seca. Mas neste ano, as condições climáticas ajudaram. O início de safra foi um início que foi seco e trouxe para a gente uma oportunidade, que a gente conseguiu já uma produção de açúcar maior no início, o que é raro, porque normalmente você tem um início de safra chuvoso, você faz mais etanol no começo, mais etanol no fim, mais açúcar no meio. Essa safra possibilitou dessa forma. Esta unidade trabalha hoje com 52% da produção destinada ao açúcar e 48% ao etanol. O levantamento da Única mostra que do início da safra até a primeira quinzena de junho, a produção de açúcar na região Centro-Sul chegou a 10 milhões e meio de toneladas, 57% a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram produzidas 6 milhões e 700 mil toneladas. Essa safra pode voltar aos patamares de açúcar de 3 anos atrás. Na safra passada, nós produzimos 26,5 milhões de toneladas de açúcar e tudo indica que essa daqui poderá superar 36,5 milhões. Nós temos filas e filas de navios em portos, também as exportações
por containers cresceram muito. Então, de fato, o açúcar está tendo liquidez, está tendo logística. Podemos até ter algum problema de embarque em porto, mas não por conta da pandemia. Dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, estimam que de todo o açúcar que vai ser produzido ao longo desta safra, 80% já foram vendidos para exportação ainda no início do ano, por meio dos chamados contratos futuros. Mais uma vez, é o caso desta usina. Por aqui, as negociações começaram em dezembro e, em fevereiro, toda a produção de açúcar já estava vendida, aproveitando, inclusive, um valor mais alto do dólar. Este economista explica que o mercado futuro, ou RED, é a principal proteção em meio a oscilações de mercado, como a vivenciada agora. Saímos daquela venda quando você tem a colheita, né, e está sujeito ao preço de mercado. Então, aqueles grandes empresários do setor que conseguiram se proteger estão hoje com muita tranquilidade, porque vão entregar o preço combinado. Esses outros 20% que não conseguiram estarão sujeitos a uma nova configuração de preço. A situação é mais delicada para as usinas que não possuem mobilidade na planta industrial e só produzem etanol. Em maio, a queda na comercialização do etanol hidratado chegou a 32% em comparação a 2019. Já no acumulado dos 5 primeiros meses do ano, essa redução foi de 15%. Números que refletem na estimativa para esta safra. Depois de um recorde na temporada passada, até dezembro são esperados 29 bilhões de litros de etanol, um volume 14% menor. Essas usinas, se não tiveram essa capacidade de operar, eles atuam no mercado que depende muito das vendas, elas estão descapitalizadas nesse momento. Então, nós vamos ter uma consequência de menor nível de geração de riqueza a partir deles. Quando você tem uma adaptação para o açúcar, você contorna um pouco essa ausência de capital de giro. Mas quando você retoma no mercado doméstico, nas condições que nós vamos ter, o alento viria de uma recuperação de margem ali na frente. Mas tão somente isso. Serão talvez 90 a 120 dias muito desafiadores, tendo inclusive a perspectiva de até uma certa quebradeira no setor. E, infelizmente, principalmente as menores organizações que não estão em torno de uma cooperativa terão dificuldade em se manter no mercado. Se de um lado os empresários estão sendo impactados pela baixa demanda, de outro os consumidores experimentam preços mais baixos nas bombas. Pelo menos por enquanto, é que não estão descartadas novas oscilações até o fim da safra. À medida que nós tivermos ainda uma grande oferta de petróleo com baixa demanda, o preço dos combustíveis não subirão. Tem que lembrar que uma parte da gasolina é composta por álcool hidratado. Consequentemente, aumentando a oferta e principalmente a demanda por gasolina, haverá também uma oferta maior e uma demanda maior pelo etanol. Enfim, é um jogo que vai ser jogado dentro de uma nova normalidade que vem pela frente. Apostar na diversificação dos produtos pode ser uma estratégia para se manter competitivo nos próximos anos. O ano passado, nós tínhamos um mercado em torno de 1 bilhão de litros por ano, no mercado não combustível. Esse ano, nesses 2 próximos meses, sinaliza um crescimento de 100% nesse mercado. Então, hoje, não é só a questão de produzir etanol para fim combustível, mas é também para higiene e para cuidado sanitário. A gente não era olhado de maneira muito otimista pelo setor econômico. Eu vejo que hoje, dado a nossa capacidade de resiliência, de suportar e de reagir perante crises assim, torna o setor atrativo novamente para novos investimentos. Se você me perguntasse esse cenário em janeiro, eu diria para você que essa seria uma das melhores safras dos últimos anos. Se você me perguntasse isso em março, eu ia falar para você que era um caos total, um desastre total. Hoje, eu diria para você que o cenário mudou drasticamente. Não vou dizer para você que é os melhores do mundo, mas não é um cenário negativo como se imaginava.